Este tema é muito atual, porque tem muitos católicos vivendo na carne. Tem muitos católicos que estão comungando, mas estão vivendo na carne. Até vão para a missa, até se confessam, mas têm uma vida carnal. E você vai entender que quando eu falo de carne, eu não estou falando só de sexo. A vida carnal é muito mais do que isso. E eu quero que você abra o seu espírito para entender a revelação de Deus para nós. A carne tem alguns princípios que a Bíblia determina para nós que são fundamentais. E antes de falar deles, eu gostaria de introduzir dizendo que o catecismo diz algo importante sobre a mancha que nós herdamos dos nossos primeiros pais. Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer: o pecado entrou no mundo. Sim, o pecado entrou no mundo. E graças ao bom Deus, graças à cruz de Jesus e através do nosso batismo, nós conseguimos com que a salvação entrasse na nossa vida. O pecado original, no dia do nosso batismo, foi apagado. Mas existe algo que o batismo não conseguiu apagar. Existe algo que nós trazemos em todos nós e que faz com que a carne tenha uma certa força. Nós damos o nome de concupiscência. Diga comigo, concupiscência. Olha para quem está do seu lado e diga: você tem a concupiscência. O que significa a concupiscência? Catecismo da Igreja Católica, eu vou usar muito o Catecismo da Igreja Católica hoje. 2515 diz: a concupiscência, sem ser pecado em si mesma, então diga comigo, a concupiscência não é pecado em si mesmo. Então preste atenção, eu estou dizendo que você tem a concupiscência, então não estou dizendo que você está em pecado. A concupiscência não é um pecado em si, mas ela inclina-o a cometê-lo. Então deixa eu ver se você entendeu. A concupiscência é aquilo que instiga você a pecar. Eu e você temos tendência para fazer coisa errada. Eu e você temos inclinação para o pecado. É a primeira coisa que nós precisamos entender, é a primeira coisa que nós precisamos admitir. Nós, seres humanos, temos uma concupiscência. Nós, seres humanos, temos uma inclinação para o pecado. Nós, seres humanos, temos uma inclinação para fofocar, para mentir, para roubar, para fazer ou qualquer pecado. Nós temos inclinação. E aqui você já entende então que se você não quiser viver na carne, você então terá que brigar, fazer violência, e por isso que a Bíblia diz: só os violentos entrarão no reino de Deus, porque então você vai ter que fazer violência com uma carne que quer o pecado. Olha para quem está do seu lado e diga: sua carne quer o pecado. Gente, é verdade ou não é? A gente gosta de pecado. A nossa carne gosta de pecado. A Bíblia diz alguns princípios sobre a carne. Romanos 8:5, não precisa abrir. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Repete com o freio: os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal.
Primeiro princípio: aqueles que vivem na carne só gostam das coisas carnais, não gostam das coisas espirituais. Segundo, Romanos 8:6. A aspiração da carne é a morte. Você quer viver na carne, você vai viver, mas a Bíblia está determinando, é uma lei: aqueles que viverem na carne morrerão. Por isso, desde já eu digo, não compensa viver na carne. Porque se você viver na carne, você morre. E eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morte eterna. Eu estou falando de morte da alma. E tem muita gente morta da alma, porque está vivendo na carne. Romanos 8:7, o desejo da carne é hostil a Deus. Diga comigo, o desejo da carne é hostil a Deus. A aspiração da carne é a morte. Paulo, na carta aos Romanos, está dizendo que a carne é hostil a Deus. Gente, isso é muito sério. Significa que Paulo está dizendo que a carne, ela não agrada a Deus. Os desejos da carne não agradam a Deus. Os desejos da carne são hostis a Deus. E Romanos 8:7, a carne, olha que interessante, Paulo dizendo, a carne não se submete à lei de Deus. Isto é muito importante você entender. Paulo está dizendo que a nossa carne nunca vai se converter. A nossa carne, até chegarmos ao caixão, ela só quer o pecado. Então a nossa carne gosta de tudo o que é prazer. É isso que a nossa carne quer. A nossa carne quer prazer. A nossa carne quer pecado. A carne não se submete à lei de Deus. Então veja, é por isso que Paulo está dizendo, se você viver na carne, você não agrada a Deus. Por quê? Porque a carne não se submete à lei de Deus. E aí Paulo diz, e nem o pode. Filhos e filhas, você está entendendo, sim ou não? É importante que você entenda quais são os princípios da carne. É importante que você entenda que é impossível ser cristão e viver na carne. Se Paulo está declarando que os desejos da carne são hostis a Deus, se Paulo está declarando que a carne não se submete à lei de Deus, ora, então é impossível ser cristão e viver na carne. Então diga comigo, eu não posso viver na carne. Diga forte, eu não posso viver na carne. E a partir de hoje, eu declaro o fim de todas as obras da carne na minha vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso? Olha para quem está do seu lado e diga, hoje é o fim de toda a obra da carne na sua vida. Amém? E quem vai fazer essa obra em você é Deus, eu tenho certeza disso. Feito você entender isso, agora eu preciso te dizer, além de termos uma concupiscência que nos leva a fazer coisa errada, nós temos um agravante, e o agravante se chama diabo. Então preste atenção, dentro de você já existe uma inclinação para o mal, certo? Aí vem o capeta, Satanás, diabo, o que você quiser chamar. Aproveita que você gosta de pecado, aproveita que você já tem a inclinação, e aí ele te tenta.
Ele te provoca, Ele te oferece, Ele fala assim para você: você já comeu o suficiente? Não, come mais, está tão gostoso. Está todo mundo fazendo, por que que você não faz? Faz, é tão bom. É igual para Adão e Eva. Quem disse que vocês não podem comer desse fruto? Ah, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. E aí Adão e Eva viram o fruto, viu que era bom para comer, viu que era apetecível aos olhos, diz a Bíblia. E aí eles comeram, porque também foram tentados. Olha o agravante que eu estou dizendo. Além de você ter uma carne que te leva a fazer coisa errada, Satanás vai entrar na história, porque Satanás, ele não quer que você viva na lei da graça, mas ele quer que você viva na lei da carne. Satanás é carnal. Satanás tem destruído as pessoas. Satanás sabe que aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus, podem até ir para a missa, podem até se confessar aquela confissão mecânica, mas aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. Então, a astúcia do diabo é: eu preciso fazer com que você viva na carne. Eu preciso falar então para você quais são as obras da carne. Você já abriu sua Bíblia? Gálatas capítulo 6, versículo 16. Ou melhor, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Desculpa. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não mais satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que fazeis o que quereríeis. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se porém vos deixais guiar pelo Espírito, não estais sob a lei. Gente, preste atenção, porque agora é a lista, hein? Preste atenção, porque agora é tapa de Deus na sua cara se você estiver vivendo essas coisas, hein? E quem tiver alguma coisa dessa lista, a situação está preta, viu? Não tá boa não. Vamos lá, qual é a lista? Ora, as obras da carne são estas. Qual é a primeira? Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, brigas, ciúmes, ódio, ambição, partidos, discórdias, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a estas. Destas coisas eu vos previno, como já vos preveni, e os que praticam estas coisas não herdarão o reino dos céus. A coisa é séria ou não é? Os desejos da carne se opõem aos do Espírito, Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: eu vos previno dessas coisas. Paulo está querendo dizer para a igreja: um cristão não pode viver nessas coisas, não pode. E os que praticam essas coisas não herdarão o reino de... Gente, a coisa é muito séria. Eu prego essa palavra com muito amor, porque se você estiver em algum desses pecados, você pode sim perder o reino de Deus, e isso é muito sério. E deixa eu te dizer, o diabo sabe que você pode perder o reino de Deus, porque se você estiver vivendo na carne. O meu tempo é muito curto, eu não vou poder explicar pecado por pecado. Então eu vou juntar alguns e vou tentar explicar para você o que significa cada um. Eu quero juntar aqui alguns pecados: inimizade, brigas, ódio, discórdia,
partidos e ciúmes. Nada disso poderia ter na sua vida. Você tem alguém que você está brigando? Você tem alguém que você não fala? Você tem alguém que você não perdoa? Você tem alguém a qual você está dividido? Um cristão não deveria ter mágoas no coração, um cristão não deveria ter nenhum sentimento de falta de perdão. Jesus disse: amai os vossos inimigos. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. João, na sua carta diz: aquele que odeia seu irmão é um assassino, a verdade não está nele. João diz: aquele que diz que ama a Deus, ame também o seu próximo, ame também o seu irmão, senão você é um mentiroso. A Bíblia está nos convidando a estar em paz com os outros. Por isso, a primeira coisa que você precisa renunciar na sua vida é todo espírito de mágoa, de ódio, de raiva, de discórdia, de partido, de ciúme, de inimizade. Você está entendendo, sim ou não? Aqueles que carregam esses sentimentos estão vivendo na carne. E este pecado que eu estou falando aqui, ele não é menos importante, não. Porque Jesus coloca como condição para entrar no reino dos céus, se você perdoa as pessoas. Então deixa eu te dizer, um cristão, ele precisa ser capaz de perdoar. Frei, mas você não sabe o que essa pessoa me fez. Não importa o que essa pessoa te fez, você vai sempre precisar perdoar. Por mais que ela tenha feito algo terrível, por mais que ela tenha te caluniado, te perseguido, falado mal de você, acabado com a sua vida, mesmo que seja aquela que entrou no seu casamento com a traição, você vai ter que perdoar. Mesmo que seja o assassino do seu filho, você vai ter que perdoar. Por que que você vai ter que perdoar? Porque você é cristão. Porque o teu mestre perdoou a todos no alto da cruz. Mesmo ele sendo inocente, ele perdoou. Então, se você quer viver no Espírito, você vai ter que ter a prática do perdão. E quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? 70 vezes 7. Olha para quem está do seu lado a partir de hoje. Você precisa perdoar todas as pessoas na sua vida. Amém? Tem mulher aqui